Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Novamente um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenho tratado, obviamente, sempre de interesse cristão. Deixando muito claro que os temas que trago para você têm por objetivo final procurarmos na face do nosso Senhor Jesus Cristo o Evangelho que temos que crer, fundamentarmos nele a fé que precisamos praticar e fazer uso de comparação daquilo que ele foi, daquilo que ele pregou, daquilo que ele instituiu e ordenou à igreja com aquilo que está acontecendo no mundo atual. Obviamente, todos os temas que trago aqui não são prazerosos para mim, mas infelizmente exigem uma posição do fiel de explicar, de narrar, interpretar esses acontecimentos e este tempo à luz daquilo que Cristo pregou, daquilo que ele falou. Espero a compreensão de todos vocês, que em momento algum quis inspirar aqui a superioridade em relação a ninguém. Você é melhor do que ninguém. Mas o conteúdo dessa verdade é público. Jesus desceu aqui nessa terra, eu tenho dito isso para vocês, não foi para passear e para fazer logística religiosa, ou então espetáculo religioso. Ele desceu aqui para a missão de morrer pelos nossos pecados e dar à igreja o evangelho que ela precisa crer, viver e pregar. Ok? Tenho deixado isso muito claro para vocês. Bom, o tema hoje foi sugestionado por mim, mas antes gostaria de fazer rapidamente aqui uma observação a vocês. Não esqueçam que nós temos ali na sede em São Paulo, na Avenida do Guacá, 1067, Zona Norte, capital, nós temos cultos ali todas as quintas às 8 da noite e aos domingos 7 da noite, horário de Brasília. Esses cultos são transmitidos pela internet, também pelos nossos canais, que você pode estar fisicamente lá se você quiser, ou então virtualmente acompanhando tudo o que acontece ali dentro da nossa igreja. E vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar com você das nossas experiências, daquilo que o Senhor Jesus tem abençoado essa igreja e essa família. Deus abençoe os nossos amados irmãos em nome de Jesus, da Igreja Sinal com a Fé, que com certeza vão e devem passar por esse canal. Bom, hoje o tema é maçonaria no movimento evangélico. O propósito aqui desse tema é denúncia à usurpação da instrução e da educação religiosa cristã no Brasil por intermédio desta instituição secreta, ok? Meus propósitos com esse tema é trazer os fatos que comprovam historicamente que o protestantismo evangélico, como suas instituições, como suas denominações tradicionais, neste país, Brasil, desde 1863, são bases educacionais da supremacia maçônica. A fé que governa esse país aqui, desde 1863, comprovado pela história, é uma fé maçônica, senhores. As igrejas evangélicas são produtos dela. Mas vamos lá. Eu gostaria de somente lembrá-los de que gravei um DVD, cujo título é Maçonaria Evangélica, está à disposição na internet gratuitamente para todo mundo assistir, que trata ali com visão histórica, política, dogmática, ritualista, enfim, eu trago fatos sobre a maçonaria ali, faço um trabalho acadêmico com biografias para comprovar o quanto o Brasil está colonizado, politizado, governado e administrado por essa instituição secreta que é a maçonaria, que é a autora da consolidação da república, inclusive, aqui do nosso país, ok? Mas como não é meu objetivo para você aqui, eu vou tentar colocar o link na descrição lá embaixo do DVD, daí você assiste para poder ter outros tipos de informação sobre essa instituição, para chegar a uma conclusão se ela é boa ou não, se ela é satânica ou não, seja como for, incompatível a fé e o cristianismo, fato, ok? Mas vamos seguir. Primeira biografia que eu vou ter que dar hoje para vocês aqui, do que eu vou afirmar, é o livro O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. O autor é Davi Gueiros Vieira, da editora Universidade de Brasília, de 1980. Esse livro traz algumas afirmações históricas do que eu vou também, inclusive, falar aqui para vocês. Aí para frente no vídeo eu vou falar outros, tá ok? Tudo que eu vou dizer aqui tem fatos, tá? Bom,
Vamos lá. A maçonaria na igreja se baseia em que autonomia? Obviamente, querer é uma coisa, poder é outra. Mas ela precisava disso aqui. Ter uma autonomia, ou seja, transformar, né, alguma coisa em licença. E o que ela botou na cabeça do povo desde lá de trás? A questão da institucionalidade. Essa base de afirmação de que o evangelho foi escrito pela igreja, senhores. É a mola do mecanismo da dominação dessa instituição dentro das igrejas. O governo dela dentro das igrejas precisava disso. Da arbitrariedade descontrolada que o cristianismo historicamente nos prega, começando pelo catolicismo e posteriormente também pelo protestantismo. E qual é o problema aqui, pastor Daniel? O evangelho não foi escrito pela igreja. O evangelho é a encarnação de Cristo. É a pessoa figurada, encarnada, representativa dele. As epístolas são trabalhos contínuos disso, mas não tem nenhuma invenção de Paulo, nem de João, nem de nenhum apóstolo, porque é assim como eles conseguem driblar a noção, né, da capacidade mental do povo. Se Paulo pôde, João pôde, eu também posso. E a gente tem um monte de besteira construída com isso aqui. Com essa ideia de que cada um pode construir a sua perspectiva, o seu evangelho, a sua forma de ver, interpretar, etc, etc. Mas isso não é licenciado pelas escrituras. Ninguém tem essa autonomia, mas a maçonaria precisava, obviamente, disso, de que as pessoas confiassem e crescem e seguissem mais a instituição do que Cristo, mais a igreja do que Cristo. E aí é onde a besteira começa aqui no nosso país também. Tá? Isso está dentro do protocolo da ordem maçônica judaica, tá? Que é a ápice da maçonaria no mundo, do que eles precisavam com a igreja. E conseguiram. E hoje tudo que nós estamos vivendo são resultados disso. A desgraça que chega para nós é investimento deles, senhores. Infelizmente. Bom, o protocolo da ordem maçônica dentro das igrejas seria aplicar princípios maçônicos, refazer educação. Quais são os princípios maçônicos, pastor Daniel Batista? Vamos lá. Existencialismo, cosmopolismo, patriotismo, religião, que é o moralismo, tá? Materialismo, religião de Moisés, isso está escrito no protocolo deles, tá? Isso não estou falando da minha cabeça, não. Que tudo aqui baseia-se em teosofia. Notem vocês aqui, religião de Moisés. O que é isso aí, pastor? O regresso ao judaísmo por parte de pessoas que nem judeus são. Mas porque acreditam que judeus são uma superioridade de raça, acham que indo para Jerusalém estão mais perto do céu. Nem judeus pensam assim. Mas tem idiotas dentro da igreja que acreditam nisso. E eles precisavam colocar essa maluquice. O tempo de Salomão e Macedo representa essa iniciativa. Assumindo as instituições cristãs, construindo igrejas de fachada, para aplicar de maneira uniforme esses princípios criados pela maçonaria, mistificando, corrompendo, embrutecendo a cristandade por meio de uma educação fundada por teorias falsas, inspiradas por eles, interpretações contraditórias, superstições, tradições, teorias sentimentais, divisões de classes, partidos políticos ou vícios pela política. Então tudo isso está dentro do protocolo do que eles queriam lá atrás, mais de 150 anos, queriam fazer aqui exatamente no nosso país e demais países, ok? Está tudo isso acontecendo aqui. Mas a gente não pode ter esse ângulo de que tudo que está acontecendo com a igreja atual é fruto de uma minoria de pastores e lideranças que querem entender o dinheiro ou então são hereges. Não, senhores, isso aqui é investimento pesado de um órgão, de uma instituição
que para governar a humanidade ele precisa da igreja comprometida e corrupta, ok? Uma vez eu falei para vocês aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, que há mais de décadas vem assumindo a frente de corromper as escrituras por meio de traduções equivocadas e filosóficas, porque ela acha que ela tem o direito e a lei também dá a ela resguardo para isso. E nós temos hoje uma Bíblia contemporânea completamente modificada e alterada na versão original. Agora, para quem ela está trabalhando? Para a Nova Educação. Trabalhando como instituição de fachada dentro da esfera cristã, do movimento evangélico. Eu só estou dando uma perspectiva para vocês do que foi arrumado, do que foi organizado, planejado para ser colocado em prática. E hoje nós estamos tendo o resultado perfeito disso. E tem que quebrar essa ideia. É só por dinheiro e é por heresia. Não, senhores. É um programa, porque hoje, enquanto a igreja está doente, eles estão fortes. É assim, o raciocínio é lógico. Mas vamos lá, vamos mais fundo ainda, agora no nosso país. Protestantismo. Essa palavra protestantismo, ela tem origem bíblica, pastor Daniel? Não. Não existe a palavra protestantismo na Escritura Sagrada. Ok? Há uma visão apologética ali, e que eu digo aos senhores que a igreja que nós temos nas Escrituras, a primeira igreja, a igreja primitiva, né, instituída, é uma igreja modelo e ininterrupta. A visão canônica é essa, e eu tenho dito a vocês, nós só temos que procurar saber se estamos dentro dela ou não, porque somos a representatividade ou a continuidade de seus atos, tá? Agora, aí é que entra a medida deles. Não, aquela igreja lá acabou, agora o que vem para nós são instituições. Instituições que têm arbitrariedade desordenada. E por meio dessas instituições e desses conselheiros maçônicos, introduzindo princípios maçônicos e corruptos, eles têm o que eles querem. A igreja engessada. Ok? Então o protestantismo não é oriundo das escrituras. Daquela igreja lá atrás, da primeira igreja. O protestantismo histórico, aqui no nosso país, foi implantado para emancipar a maçonaria na era republicana. Para vocês terem noção aqui, é o que eu vou tratar daqui para frente. Ok? Presbiterianismo, a metodista, as batistas, tá? Eu falo de igrejas. As igrejas congregacionais, todas de ordem escocesa, inglesa e americana, entraram aqui nesse país como instituições maçônicas e movimentos maçônicos, não como igrejas cristãs. Tanto que a Igreja Batista, mesmo outro dia eu vim falar, que a primeira igreja deles foi um templo maçom, e o primeiro pastor enviado para cá, missionário, ele era grão-mestre, ok? Então, o protestantismo foi implantado no nosso país, volto a afirmar, para emancipar a maçonaria na era republicana, no início da república, ou na independência disso, ok? Em 1864, foi publicada a primeira imprensa evangélica, ok? A mando deles e com permissão deles, e uma outra biografia aqui, livro do senhor autor, Atos Vieira de Andrade, grão-mestre, eu vou falar desse cara daqui a pouco. O livro chama Evangelho e Maçonaria. Ele assume isso, historicamente falando, tá? O Memorial da Igreja Presbiteriana e Maçonaria, Memorial Igreja Presbiteriana e Maçonaria, editora gráfica, outra referência biográfica para vocês poderem fazer a pesquisa de vocês, porque todos são de consenso histórico que isso aqui é fato. O protestantismo foi implantado pela maçonaria para uma emancipação aqui nesse país desde o início da República. E estão no comando das instituições da maçonaria, tá? O presbiterianismo, a metodista, a batista, as igrejas congregacionais, que são aquelas que estão mais citadas aí. Mas na pesquisa de vocês vão procurar saber se existem outras, inclusive.
Mas eu queria fazer aqui uma observação rápida, né? A primeira imprensa evangélica que eu falei aqui de 1864, que a maçonaria instituiu, imprensa evangélica, é aquela que tinha autorização jurídica para jornalismo, ok? Hoje tem internet, a gente sabe que tem algumas aí que são independentes, mas a imprensa de peso reconhecida que tem licença para fazer jornalismo, a natureza dela qual é? Eu vou lembrar um episódio de vocês. Quando eu subi para processo judicial, que fui processado por Daniel Mesac, João Campos, eu falei isso aqui no canal. Nós fomos para o Supremo 3 vezes. Eles recorreram para pedir indenização à justiça do que eu escrevi sobre eles e a maçonaria. Ninguém na imprensa evangélica notificou isso. É a primeira vez na história que 2 pastores do peso deles, conhecidos, porque são políticos e pastores, processaram o pastor por essa questão, por estar sendo acusados de serem maçons. Não houve na história um processo que tenha chegado ao Supremo, né, ao tribunal, na esfera em que chegou, para julgar isso. Uma indenização de 30, 40 mil reais, que até alguns pediram mais aí, que se sentiam ofendidos e diziam que era mentira de que eram maçons. Eu ganhei esses 3 processos, a Igreja Sinai para a Fé ganhou, mas a imprensa não notificou nada, ninguém falou nada, tudo ficou pianinho. Por quê, pastor? O senhor acha que ele não tinha o interesse de colocar isso, tendo em vista que o autor da denúncia fui eu? Ninguém tinha escrito isso. Muito simples, porque a alarma chama a atenção, porque tem fatos, eles só dão visão para aquilo que lá na frente fica tudo dito pelo no dito. Agora o que tem fato, que pode ser provado, que convence até o juiz de tamanho que eram as provas, eles não têm porquê e razão divulgar, porque aí ajuda a igreja a entender no mal que ela está. Bom, só para vocês terem uma noção de como que o movimento evangélico e as instituições que são tradicionais, de peso neste meio, estão com rédeas da maçonaria, ok? Outro detalhe que nós nunca trouxemos aqui nesse canal. Instituto Presbiteriano Mackenzie, fundada por John Teron Mackenzie, me perdoem se eu estiver errando a pronúncia, advogado e maçom, atribui, segundo a Folha de São Paulo, publicação 11 de janeiro de 2019, palavras do fundador da Mackenzie, ele atribui a razão da existência da Mackenzie a José de Bonifácio, que era outro grão-mestre da maçonaria. Se você for conhecer esse cara aqui, você vai ver que esse cara nunca foi cristão na vida dele. E era maçom. E era político, é um monte de porcaria, mas cristão, jamais. Agora, a Mackenzie, que é um produto institucional da maçonaria, está muito claro aqui. Quantos pastores e líderes ela teve? Ela formou, ela gerou com capacidade de princípios maçônicos durante esse tempo todo que ela existe. Faz a conta aí, a matemática de quantos conselheiros desses caras aqui não estão infiltrados dentro da igreja ou geraram outras igrejas de fachada para ensinar para o povo os princípios maçônicos, que eu já falei quais são. Metodista, Universidade Metodista, que eu sou formado por ela, estive lá e escutei isso deles lá. Sou prova disso. Prova disso. Numa carta pastoral de 2008, na página virtual da Metodista, eles reconhecem o alinhamento histórico deles com a maçonaria, ou seja, a entrada deles aqui a pedido da maçonaria, e recomendam a participação de membros em sociedades secretas com a maçonaria. Isso está publicado no editorial, carta pastoral, uma folha virtual da Metodista, da Universidade Metodista. Eu não preciso provar mais nada. Eles mesmos reconhecem isso. Que existem para introduzir princípios maçônicos e não teologia verdadeira. Eu vou lembrar um caso para vocês aqui. Para esses ensaboados aí. Eu lembro uma vez que eu estava na rádio e eu comecei a denunciar o diálogo interreligioso, que é um movimento ecumênico que surge de bases, né? Bases católicas. Isso começou lá atrás, eu não me lembro bem qual foi a década de
1920, 1930, quando veio a SEB e outras instituições de peso do catolicismo, naquela visão de teologia de libertação, etc, etc, da América Latina, ok? E eu comecei a denunciar o movimento do diálogo interreligioso, e no meio desses movimentos de introdução estava o CONIC, que é uma instituição criada pela Metodista, que estava sendo levada pela figura do Gabriel Maia naquela época, e a Metodista ligou aqui para nossa igreja e dizia assim, ó, fala para o pastor Daniel lá que o Adriel não está mais com a gente, e a Metodista não tem nada a ver com o diálogo interreligioso. Acho que eles subestimaram a nossa capacidade de conhecimento. Eles são os criadores da instituição CONIC, como outras também, que estão representando com a ONU agora a visão dialética. E ligaram aqui preocupados para não se espalhar essa informação, dizendo até que o cara não estava mais com eles. Coisa esta, que agora eu vou entrar no mérito da presbiteriana, uma figura fortíssima no meio presbiteriano, que é o seu Augusto Nicodemos, que chegou a público para divulgar no presbitério a formação de uma ata de inconformidade. Não é de exclusão, inconformidade. Exclusão seria outra coisa. Não queremos maçom aqui na nossa igreja, não. De inconformidade, dizendo que eles não concordavam que houvessem maçons assumindo o ministério dentro da igreja. Vejam só vocês. Só que o senhor Augusto Nicodemos, que foi lá lavar a mão e jogar areia na cara do povo para ninguém chegar a essa conclusão de que a presbiteriana é a maçonaria e ele também é, qual foi a tática dele? A ata da inconformidade. Agora a pergunta que eu faria para ele, o senhor sabia então que a Mackenzie ela é uma instituição maçônica e paramaçônica? Você falou isso também lá no teu discursinho barato? Teu discursinho medíocre, não falou porcaria nenhuma. Olha só que situação. E até 2008, até 2010, isso estava sendo discutido em ata, em presbitério, em reuniões, se era justo ou não impedir a maçonaria dentro da presbiteriana. E estava lá a figura do Atos Vieira de Andrade, 33º grau, ou seja, ele é grão-mestre, na mesa do presbitério, discutindo o manifesto e considerando ele como grão-mestre um crime de preconceito ao excluir maçons da igreja. Ele fala isso em entrevista à revista CACP. Ele faleceu em 2010. Mas para vocês verem o grau, a gravidade da situação, né, gente? Olha que coisa. Igrejas de fachada. Igrejas de fachada. Aí fizeram um culto de homenagem ao seu presbítero Atos Vieira de Andrade, pela igreja presbiteriana da Mata Norte, reconhecendo o envolvimento dele na história da igreja. Quem publicou isso foi a revista Ultimato, dezembro de 2008. Olha que situação! Então qual é a conclusão até aqui, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Que o crescimento do movimento evangélico, desde a primeira instituição republicana, que é o que eles assumem aqui, para mim pode ser até antes. Até desde o descobrimento, que foi o que eu falei no DVD Maçonaria Evangélica. O movimento evangélico, o crescimento do movimento evangélico, tem as rédeas da maçonaria. A fórmula maçônica. O carimbo da maçonaria. E todo movimento tradicional representa essa instituição. Meu Deus do céu! E quantos filhos não foram gerados disso? E quantas instituições independentes não saíram de lá? Agora a pergunta que eu falo, que aqueles que saíram, seguiram o protocolo ou então fizeram diferente? Porque eu venho de uma igreja, de uma instituição, de um ministério comprometido. Mas eu peguei minha mala, saí. Quando eu vi e enxerguei, saí, hoje a Igreja com a Fé é fruto disso. De querer ser a continuidade daquela igreja, a primeira igreja primitiva, e não a representatividade do protestantismo. Não fazer parte da história do cristianismo, né? Cuja mola, né, como eles disseram aqui, a mola é a arbitrariedade,
descontrolada, a igreja acima de Cristo. Eu vou dar uma ideia para vocês que estão me assistindo aqui. O protestantismo nos Estados Unidos, olha só, segundo Alex de Tocqueville, acho que o nome dele é mais ou menos, se pronuncia assim, aristocrata francês, no livro dele, ele diz que a geopolítica dos Estados Unidos para estabelecer a ordem mundial, ONU, aonde chegamos agora, tem duas combinações e elementos perfeitos de força e encorajamento. O esforço moral e o esforço político. Qual é o esforço moral? O protestantismo inglês que estava nos Estados Unidos, o espírito da religião, o moralismo e o puritanismo. São uma das molas de força que fez gerar a geopolítica americana para dar uma ordem mundial que nós estamos frente a ela aí. E também a ideia de que a força divina estava nos Estados Unidos para fazer dos Estados Unidos uma nação diferente das outras. E usaram essa bandeira, providência divina, compromisso com a crença, família tradicional, princípios democráticos e república para gerar a geopolítica que os Estados Unidos hoje representa como força motora. ONU. Bom, Estados Unidos que foi colonizado, que foi, melhor dizendo, proclamado a sua independência pela maçonaria. Quem fez uma missa negra em comemoração foi George Washington. Washington é todo arquitetado pela maçonaria por causa disso, porque a república, como todas, aquela lá também foi instituída pela maçonaria. E o que eu tenho a dizer para os senhores é isso. Um plano organizado lá que mandaram para cá e que nós poderíamos ser a sequência disso. Nós poderíamos ser frutos disso. Agora chega a conclusão. Estamos dentro ou fora, pastor Daniel? Quem vai dizer isso é você. Porque eu considero o protestantismo e o movimento evangélico um produto da maçonaria. Cresceu aqui nesse país com as rédeas e os princípios da teosofia. São investimentos paramaçônicos. Agora, como identificar, pastor Daniel, uma igreja maçônica ou de fachada? Muito simples, senhores. Vejam as suas associações, as suas sociedades, se estão ligadas às convenções tradicionais. Comece a pesquisar o seu discurso, a sua pregação, a sua ideia, o seu pensamento de fé. Faça uso de comparação daquilo que é bíblico e daquilo que eu falei aqui. Você vai chegar na conclusão. Você não precisa de uma Malafaia, uma carta assinada de que ele é maçom, porque ele rege, ele representa a visão contemporânea disso. Pelo amor de Deus, vai ficar perdendo tempo para quê? Agora, qual a solução que o Senhor nos dá, pastor? A solução que eu dou é que todos nós agora procuremos nos resguardar numa aliança direta com Cristo, independente de instituição, que gere conhecimento canônico, que tenha compromisso e responsabilidades profundas, com a escritura que ele narrou, que ele falou, e se protegemos aqui, né? Nessa defesa de que a nossa união e a nossa comunhão é Ele, Cristo. Depois, Deus dá o direcionamento. Até lá, se cure, se trate, procure realmente chegar à conclusão se você não é um colaborador, um incentivador, um financiador de instituições como estas, que estão cumprindo o protocolo de introduzir princípios maçônicos e engessar o cristianismo aqui nesse país, para que ele não tenha a capacidade de evangelismo e verdades. Assim eles podem governar. Mas aqui no Cenáculo da Fé, aqui no nosso ministério, aqui não tem sociedade, aqui a gente não tem vínculo com nenhum ministério, aqui não existe convênios. É uma igreja que vive por conta. E por quê? Porque foi a forma como nós tivemos de sobreviver a tudo isso que eu estou falando aqui. Não é por sua prioridade, não. É porque nós somos obrigados, infelizmente. Queria mesmo saber onde estão os meus irmãos da fé. Mas, infelizmente, é nisso que a gente se depara. Então, o meu clamor, a minha intercessão, hoje, é me manter vivo para pregar esse evangelho e saber do meu Senhor aonde estão essas almas espalhadas, divididas, que ainda há chance de que um dia eles se convertam e ouçam o verdadeiro evangelho. Porque enquanto escutarem essas igrejas e essas instituições, infelizmente, senhores,
Não há fé sem conhecimento, não há fé sem pregação. Deus abençoe vocês. Estudem, investiguem, publiquem, divulguem. Isso não pode ficar encoberto. Um abraço, Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Até o próximo tema.